O adeus aos mortos na tragédia do ônibus no litoral de São Paulo. Testemunhas se contradizem sobre acidente que matou estudantes. Jovem internado para se recuperar de drogas morre no segundo dia de tratamento. Governo determina cortes de mais de 4.000 cargos nos ministérios. Procurador-Geral da República nega que tenha vazado pedidos de prisão de cúpula do PMDB. Novas denúncias indicam Caixa 2 na campanha do governador de Minas. E os erros de enfermeiros que põem em risco a vida dos pacientes. Olá, boa noite para você. 15 dos 18 mortos no acidente com um ônibus de estudantes na rodovia Mogi Bertioga foram enterrados hoje. Grande parte das cerimônias ocorreu em São Sebastião, no litoral de São Paulo, onde a maioria morava. 9 pessoas seguem internadas. Foi uma madrugada triste e interminável para familiares e amigos dos 17 estudantes e do motorista do ônibus que morreram no acidente de quarta-feira. Em Itaquera, na zona leste da capital, amigos e parentes foram prestar a última homenagem a Sônia Pinheiro de Jesus, de 37 anos. Ela era estudante de serviço social. Em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, foi enterrado o corpo de Guilherme Mendonça de Oliveira, de 19 anos, estudante de design gráfico. Outras homenagens também ocorreram no litoral paulista. Em Barra do Una, São Sebastião, a cerimônia foi coletiva. Os corpos de 8 universitários foram velados neste ginásio. Um deles foi o de Rita de Cássia, estudante de enfermagem. Ela pode deixar de existir para os meus olhos, mas para o meu coração jamais ela deixará de existir. O pedreiro Damião Nunes, que estudava para ser engenheiro civil, também recebeu aqui o adeus da família e amigos. Ele estava fazendo tudo dele, estava estudando, cursando engenharia, como ele queria se formar. O mesmo ginásio que hoje foi palco dessa dor coletiva também já foi o cenário de confraternizações e momentos de alegria desses mesmos estudantes. Foi aqui que a maioria passou a infância e a adolescência. E talvez tenha sido aqui também que começaram os sonhos que foram interrompidos agora de forma tão violenta. Esta professora teve muitos deles como alunos. É uma parte da história assim que se vai. Ficam as lembranças, né? Um a um, os cortejos foram deixando a quadra em direção ao cemitério. Os universitários de São Sebastião cresceram juntos, morreram juntos e foram enterrados lado a lado. Esta estudante de jornalismo veio se despedir do colega Lucas, de 17 anos, amigo de infância. Ela também poderia ter sido uma das vítimas do acidente, mas perdeu o ônibus. Eu não sei como vai ser, não sei se eu vou conseguir subir aquela serra de novo. Não sei como que vai ser, não. O ônibus que levava os estudantes estava em velocidade acima do limite, segundo uma testemunha. O motorista de um carro que se chocou com o ônibus momentos antes do acidente contou à polícia que o veículo ficou desgovernado depois de fazer uma ultrapassagem perigosa. O motorista veio à delegacia de Bertioga, onde o inquérito foi instaurado, dirigindo o mesmo veículo atingido pelo ônibus. A testemunha contou que antes do acidente, o condutor do coletivo tentou uma ultrapassagem perigosa e encostou no carro que teve o espelho lateral quebrado. Eu imagino que ele possa ter perdido realmente o controle do carro, o freio, e me usou como apoio, graças a Deus, se escorou em mim e saiu fora e encontrou a parede lá. E eu começo a pensar o seguinte, meu filho, eu tenho um filho que terminou de estudar o ano passado, usava esses ônibus de transporte. Aí você pensa, pô, meu filho podia estar ali. César Donizete disse que não havia neblina no momento do acidente e que o coletivo aparentava estar acima do limite de velocidade, que é de 60 km por hora. Se eu estava mais ou menos 60, ele me passou acima de 60. Tinha uma curva para a direita, que foi exatamente nesse momento que ele começou a cambalear e tombar na minha frente. Familiares também vieram buscar os pertences das vítimas. Em uma das bolsas foi encontrado este abaixo-assinado, pedindo a troca do motorista, Antônio Carlos da Silva, por causa da maneira como ele conduzia o ônibus.
Antes do documento aparecer, a polícia já investigava uma possível imprudência no trânsito. Amigos e familiares das vítimas chegaram a dizer que o motorista costumava trafegar acima da velocidade permitida. Já a empresa responsável pelo transporte disse que nunca recebeu uma reclamação formal por parte dos estudantes. Comportamento agressivo ao volante também desmentido por esta sobrevivente, que não quis se identificar. Ela esteve na delegacia hoje depois de ser liberada do hospital. A jovem acredita que o acidente possa ter sido causado por uma falha no veículo. Eu acho que houve uma falha do freio, porque é a única explicação. Ele não estava em alta velocidade? Não estava. No Rio de Janeiro, a cada 30 segundos, algum motorista é multado no trânsito. O dado impressiona e pode ser resultado de um esquema abusivo de registro das infrações. É o que revela um guarda municipal que falou com exclusividade ao Jornal da Record. A reunião é do Lixo Zero, programa da prefeitura que pune o cidadão que suja as ruas do Rio. Quem orienta é o supervisor. Eu falo, gente, se a gente não multar, não tem como pagar a gente. Vai acabar. E não vão pagar o lixo zero se não está faturando. E deixa claro que o importante é fazer número. Todo mundo vai ter que fazer. No mínimo 2 multas por dia. Para somar 30 multas por mês. No caso, em 15 dias faz 30 multas. Por quê? Se você não fizer 30 multas, você não vai ganhar 700. Você vai ganhar menos. Quem atinge a pontuação garante os R$700 no pagamento. Quem não cumpre a meta de 240 multas fica sem o bônus. No trânsito não é diferente. Só no ano passado, a Prefeitura do Rio multou cerca de 1 milhão de veículos. Isso representa 30% da frota. Mas o dado que mais impressiona é o que eu vou dar agora. A cada 30 segundos, algum motorista é autuado no trânsito na cidade. Esse guarda municipal confirma que é pressionado a gastar um talão por dia com 25 multas. Eles pedem sempre uma multa grave, de grave a gravíssima, sempre, que gera uma arrecadação maior. Segundo ele, quem não alcança o resultado é transferido para locais distantes dos centros comerciais. A punição geográfica ela impera a partir do momento que você não entra nesse sistema. Raoni tem certeza de que foi vítima dessa política agressiva de multas no trânsito. O carro dele foi rebocado dentro de um condomínio fechado. Eles acabam rebocando o carro legalmente para eles conseguirem arrecadar de uma forma que acaba sendo injusta com o cidadão de bem. O excesso de multas está sendo apurado pela Assembleia Legislativa do Rio. A Guarda Municipal hoje virou uma indústria de multas. Isso não é correto, isso é inaceitável. A Guarda Municipal do Rio de Janeiro negou que haja qualquer incentivo ou sistema de metas de multas e informou que as multas são aplicadas quando há o flagrante da irregularidade. O frio pode ter matado uma pessoa em São Paulo. Vamos falar ao vivo com a repórter Daísa Bellini. Boa noite, Daísa. Onde foi que isso aconteceu? Olá, Adriana, boa noite. Foi aqui na estação Belém do metrô, na zona leste de São Paulo. Durante a madrugada, os funcionários do metrô que faziam a ronda encontraram o corpo de João Carlos Rodrigues numa das rampas do terminal. Ele era morador de rua e não tinha sinais de violência. O corpo passou por exames no Instituto Médico Legal, mas ainda não há a confirmação se foi mesmo o frio o responsável pela morte. A capital paulista hoje registrou mínima de 5,5 graus, a menor temperatura para o mês de junho nos últimos 22 anos. Já no estado, a temperatura mínima foi registrada no Vale do Ribeira, em Barra do Turvo, com termômetros a menos 2 graus. De São Paulo, Daísa Bellini. Obrigado, Daísa. Se está frio em São Paulo, está ainda mais gelado no sul do país, com temperaturas negativas. Vamos à Serra Catarinense e ver como é que está a temperatura por lá. Paulo Miller, qual a temperatura nesse momento?
Boa noite, aqui faz 0,5 graus, está muito frio aqui, mas os turistas estão aproveitando porque eles vieram para cá na expectativa de ver neve. Já nevou na tarde de hoje, no começo dessa noite, mas de fraca intensidade. A previsão é de mais neve durante a madrugada. As temperaturas ficaram negativas em mais de 40 cidades de Santa Catarina. O gelo cobriu a paisagem e deixou branquinho o campo de futebol. Geou também no Rio Grande do Sul e teve até neve em Gramado. A previsão é de 6 graus negativos na madrugada desse sábado na Serra Catarinense. De São Joaquim, Paulo Miller. Obrigada, Paulo. E esse frio previsto para o fim de semana do Dia dos Namorados vai levar muitos casais para a Serra Gaúcha. Os hotéis prepararam várias atrações para criar o clima de romance. Casais e mais casais apaixonados. A Serra Gaúcha está em clima de romance e o que se vê por toda parte são mãos dadas. Eles e elas vieram passar o Dia dos Namorados em uma terra gelada, mas cheia de possibilidades para quem quer se aquecer. A gente toma um vinho, toma uma sopinha, um chocolate quente, assim fica bem quentinha, vale a pena. Nos últimos dias, a temperatura aqui em Gramado não passou dos 10 graus. Frio que traz uma boa dose de desafio para esse passeio charmoso. O cachecol, as luvas, protetor para ouvidos e a touca até que me ajudam. Mas nada que se compare ao calor humano. E como para o Dia dos Namorados a mínima prevista é de menos 2 graus, o ideal é mesmo vir acompanhado. Já que frio aqui é atração turística, quanto mais, melhor. Prova disso são os 95% de ocupação nos hotéis de Gramado e Canela. E os quartos que esperam os pombinhos estão assim, decoração com pétalas de rosa e muitos corações. É tudo muito especial e é muito romântico estar aqui nessa data. Uma das massas de ar polar mais forte dos últimos anos deve trazer ainda mais frio no fim de semana. Até segunda-feira, as temperaturas seguem caindo do sul ao norte do país. Amanhã, mínima de 1 grau negativo em Curitiba. A máxima não passa dos 14 em Porto Alegre e dos 18 em Campo Grande. O sábado será de sol na área amarela, entre o Rio Grande do Sul e o Acre e no interior nordestino. Pancadas de chuva atingem o norte e parte do nordeste e entre Mato Grosso e Espírito Santo. Em São Paulo, o frio aumenta ainda mais neste fim de semana. Amanhã, mínima de 4 e no domingo 3. Pode nevar na Serra Catarinense, com 6 graus abaixo de zero em Urupema. Já no litoral nordestino, faz bastante calor. Em Salvador, 30 graus no sábado e também no domingo. O ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto, foi intimado a depor na Operação Lava Jato. A Polícia Federal quer saber por que ele recebeu dinheiro da Odebrecht. A força-tarefa da Lava Jato chegou ao ex-ministro investigando o departamento de propinas da Odebrecht. Essa planilha apreendida mostra um pagamento de R$240 mil a uma pessoa chamada de professor. O dinheiro foi entregue no escritório do advogado Luiz Apolônio Neto, sobrinho de Delfim Neto. Apolônio disse que o valor foi repassado integralmente para Delfim. Na intimação ao ex-ministro, a delegada do caso pede documentos dos supostos serviços prestados por ele à Odebrecht. A polícia suspeita que, na verdade, o dinheiro seja propina paga pela Odebrecht relacionada à construção da usina de Belo Monte, no Pará. Essa já é a segunda vez que o ex-ministro aparece na Lava Jato. O ex-executivo da Andrade Gutierre, Flávio Barra, disse em delação premiada que Delfim recebeu R$15 milhões em propina durante o processo de licitação da hidrelétrica. O economista nega qualquer irregularidade e diz que prestou consultoria na área econômica e recolheu impostos pelos serviços. Em outra ponta da Lava Jato, os investigadores se concentram nos desvios da Petrobras, que podem ter abastecido as contas do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Para a polícia, o lobista João Henriques fazia o dinheiro da corrupção chegar a Cunha. Os procuradores fizeram o caminho de R$10 milhões desviados da compra de campos de petróleo em Benim, na costa da África. A Petrobras pagou R$34 milhões para a empresa que controlava os campos de petróleo. Essa companhia repassou 1/3 do que recebeu para a empresa Acona, do lobista João Henriques. Na sequência, Henriques transferiu $1,5 milhão para a Orion, sociedade estrangeira chamada de Trust,
da qual Eduardo Cunha era beneficiário, até chegar a mulher dele, Cláudia Cruz, que gastava com cartões de crédito em lojas de grife no exterior. Essa manhã, o policial Newton Ishii, conhecido como japonês da Federal, deixou a prisão. Ele colocou uma tornozeleira eletrônica e vai cumprir a pena em casa. Newton foi condenado por ajudar uma quadrilha de contrabandistas. O Procurador-Geral da República reage às acusações de que teria vazado os pedidos de prisão dos líderes do PMDB. Em um encontro com procuradores eleitorais, Rodrigo Janot contestou a versão de que o vazamento foi feito para pressionar o Supremo Tribunal Federal a aceitar o julgamento dos processos. Afirmo, senhores, peremptoriamente, esse indigitado vazamento não foi da PGR. Figuras de expressão nacional que deveriam guardar imparcialidade e manter decoro tentam disseminar a ideia estapafúrdia de que o Procurador-Geral da República teria vazado informações sigilosas para, vejam o absurdo, pressionar o Supremo Tribunal Federal e obrigá-lo a decidir em tal ou qual sentido, como se fosse isso verdadeiramente possível. Janot reafirmou que é imparcial. Pau que dá em Chico, dá também em Francisco. Da esquerda à direita, do anônimo às mais poderosas autoridades. Ninguém mesmo está ou estará acima da lei no que depender do Ministério Público. Janot pediu ao Supremo a prisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, do senador Romero Jucá, do ex-presidente José Sarney e do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, por tentativa de interferir na Operação Lava Jato. Hoje, o ministro Teori Zavascki autorizou que a denúncia das contas na Suíça de Eduardo Cunha seja julgada pelo plenário do Supremo. Ainda não há uma data definida para o ministro Teori apresentar o voto em plenário. Se o STF aceitar a denúncia, esta vai ser a segunda ação penal em que Cunha será réu. Em outro processo no tribunal, ele é acusado de receber 5 milhões de dólares em propina por intermediar contratos com a Petrobras. Eduardo Cunha ainda vai responder a outra denúncia, apresentada nesta sexta-feira pelo Procurador-Geral da República. As suspeitas desta vez são de desvios nas obras das Olimpíadas do Rio. Sobre esta terceira denúncia apresentada ao STF, Eduardo Cunha nega recebimento de qualquer vantagem indevida e afirma que vai provar a sua inocência. E a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que o senador Romário, do PSB, seja investigado. Ele é suspeito de ter recebido irregularmente da empreiteira Odebrecht R$100 mil durante a campanha eleitoral em 2014. O Jornal da Record teve acesso ao conteúdo da delação premiada de Benedito de Oliveira Neto. Conhecido como Bené, o empresário é investigado na Operação Acrônimo da Polícia Federal e é suspeito de ser o caixa 2 do governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT. Preso em Brasília desde abril, Bené se comprometeu a revelar irregularidades em troca de uma pena mais branda. Em um dos trechos da delação, o empresário cita uma propina de R$3 milhões para a campanha ao governo de Minas em 2014. Segundo Bené, a propina foi paga pela empreiteira OAS e entregue na sede da MOP Consultoria, em Belo Horizonte. Em troca, a OAS teria um contrato para a construção de um gasoduto no Uruguai. Em outro trecho, Bené afirma que o empresário da área de planos de saúde repassou R$2 milhões para o petista. Em troca, ele ganharia um contrato com o governo de Minas. O empresário reclamou a Bené, posteriormente, que não teve retorno no atendimento da demanda. Segundo o delator, a campanha de Pimentel custou R$80 milhões, o dobro do declarado à Justiça Eleitoral. Para esconder o dinheiro de Caixa 2, foram usadas duas empresas de Bené que emitiram notas subfaturadas, as Gráficas Brasil e Color Print. A prestação de contas da campanha de Fernando Pimentel já foi rejeitada pelo Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Agora tramita no Tribunal Regional Eleitoral de Minas uma ação do Ministério Público Federal que pede a cassação do governador e do vice.
Na delação, Bené cita despesas pessoais que ele pagava a Fernando Pimentel, que superaram R$1 milhão. Dinheiro gasto em viagens, hospedagens e locação de veículos. O advogado de Fernando Pimentel diz que não comenta informações do processo que corre em segredo de justiça. A construtora OAS diz que não vai comentar o assunto. O diretório do PT disse que todas as informações sobre a campanha de 2014 foram prestadas à Justiça Eleitoral. Os ministérios têm 30 dias para cortar mais de 4 mil cargos, a maioria por indicação política. A ordem é economizar 230 milhões de reais. Hoje, o presidente interino Michel Temer recebeu líderes sindicais que querem medidas para combater o desemprego. Ao almoço com o presidente interino Michel Temer, no Jaburu, compareceram cerca de 80 líderes sindicais, menos a CUT. A principal preocupação, medidas para enfrentar o desemprego. Os trabalhadores pedem mais estímulo ao setor automotivo e, para salvar vagas na construção civil, acordo com as empreiteiras envolvidas na Lava Jato. Temer assegurou aos sindicalistas que o governo não fará nada que seja contra os trabalhadores e reclamou da oposição, que votou contra projetos da área econômica apresentados ainda por Dilma. Ele se prepara para a segunda ida ao Congresso em apenas um mês de governo interino. Restauramos um diálogo muito produtivo entre o Executivo e o Legislativo. Se não tiver apoio do Legislativo também num sistema democrático, você não consegue governar. Desta vez, Temer entregará pessoalmente ao Congresso a emenda constitucional que pretende fixar um teto para os gastos do governo federal, que seriam limitados à inflação do ano anterior. O Ministério do Planejamento determinou hoje o corte de mais da metade dos cargos de confiança e funções comissionadas do governo federal. Foram extintos 4.307 cargos e funções comissionadas. Outros 10.462 cargos de confiança foram transformados em vagas concursadas. Os ministérios terão 30 dias para executar a medida, que trará economia de 230 milhões de reais. São medidas também que demonstram principalmente a disposição do governo de fazer a sua própria parte e de reduzir os seus custos operacionais e as suas estruturas, como uma das partes importantes desse processo de ajustamento. A crise de abastecimento na Venezuela ganhou mais um episódio dramático. Centenas de pessoas se acotovelaram para tentar comprar 2 quilos de macarrão em promoção no supermercado de Caracas. A polícia teve que fazer um cordão de isolamento. Uma adolescente passou mal e desmaiou. A Anistia Internacional disse que a Venezuela está à beira de uma crise catastrófica e pediu ao governo de Nicolás Maduro a garantia dos direitos humanos no país. O governo do Rio de Janeiro vai parcelar o pagamento de maio de 400 mil servidores, aposentados e pensionistas. A crise financeira também paralisou a liberação de corpos no IML e provocou o adiamento de cirurgias. O homem que acena da janela do hospital deveria estar se recuperando de uma cirurgia. Manuel Dias Guzmão está na fila há 4 meses. O hospital, referência em cardiologia, confirmou que ele seria operado há 2 semanas, mas o procedimento foi cancelado na última hora. O elevador exclusivo para levar os pacientes até o centro cirúrgico está quebrado. E veio encaminhado aqui para o hospital de referência, né? E ainda até agora, nem com mandado judicial, a gente não teve êxito no caso dele ainda, né? Parentes de pessoas falecidas estão com dificuldades para liberar os corpos na principal unidade do Instituto Médico Legal do Rio. Desde terça-feira, os peritos não emitem laudos porque os funcionários responsáveis pela limpeza cruzaram os braços. Os salários estão com 4 meses de atraso. Os corpos estão sendo transferidos para outras unidades da região metropolitana do Rio, que funcionam em situação precária. O governo anunciou o repasse de 7 milhões de reais para quitar a dívida dos serviços terceirizados e normalizar as atividades a partir da semana que vem. Mas outra medida anunciada nesta sexta-feira pode manter a crise por um tempo ainda maior. Agora, a falta de recursos atinge os servidores da administração direta. Os funcionários terão os salários parcelados mais uma vez. Todos receberão R$1.000 e mais 50% dos vencimentos. Não está definido como será acertado o restante do salário.
No Rio de Janeiro, o delegado da Polícia Civil, Fernando César Reis, foi condenado a quase 100 anos de prisão. Ele comandava um esquema de extorsão a empresários na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Outros 2 policiais também receberam a mesma pena. Ainda no Rio, continua internada em coma induzido a atleta de tiro esportivo Ana Paula Cota. Ela foi baleada numa tentativa de assalto. A polícia prendeu 3 pessoas e apreendeu um menor, suspeitos de roubarem um carro no mesmo local onde a atleta foi abordada. A Força Aérea Brasileira realizou o primeiro transporte para a doação de um órgão humano depois do decreto do presidente em exercício Michel Temer. A decisão determina que a aeronáutica mantém aviões disponíveis para transportar órgãos e tecidos para transplantes. O jato viajou da base aérea de Salvador até o Recife. Agora uma história dramática e ainda mal explicada. Na tentativa de salvar um jovem das drogas, a família colocou-o numa clínica de recuperação. E descobriu pelo telefone, menos de 24 horas depois, que ele tinha morrido. E que a clínica não era o que parecia. Denner tinha 21 anos, trabalhava como promotor de vendas, era pai de um menino de 5 anos de idade. Eu entreguei meu filho vivo para eles me entregaram um cadáver. Eles não me deram um telefonema se eu não ligo. Eu não queria saber que o meu filho tinha morrido. Segundo a mãe, há 4 meses ele experimentou o crack e viciou. Começou a faltar no trabalho, passava dias fora de casa. A família resolveu interná-lo numa clínica. Ele falava isso para mim, que ele não tinha força. Então a gente falou, a gente vai ter que agir antes que a gente perca ele. A família buscou na internet uma clínica de reabilitação, mas como o Denner não queria ser internado, a mãe pagou R$300 pela remoção do paciente oferecida pelo próprio local, mas não recebeu qualquer documento ou contrato pelo serviço. Poucas horas depois, o jovem foi levado de casa à força. Deram uma rasteira nele, ele caiu no chão, eles amarraram ele ficou todo agressivo, não queria ir, amarraram e colocaram dentro do carro. Entendeu? E foram para a clínica. 3 horas depois, às 10h24 da noite, a família mandou mensagem para Emerson, o coordenador da clínica, para saber como o Denner estava. Estas foram as respostas. O Denner chegou aqui bem agressivo, mas agora está um pouco mais calmo. Conversamos com ele e medicamos. No dia seguinte, por volta de 2 da tarde, a mãe telefonou para Emerson para agendar uma visita e recebeu a notícia da morte do filho. Ele falou assim, dona André, eu sinto muito, mas seu filho entrou em óbito. Foi somente e desligou o telefonema. Os responsáveis pela internação de Denner disseram que uma psiquiatra estava no local e socorreu o jovem, que provavelmente teve uma parada cardíaca. Na ficha entregue para a polícia, a médica diz que foi chamada de urgência às 12h10, mas o horário está rasurado. Ela diz que encontrou o paciente acamado, sem responder a estímulos e com as pupilas dilatadas. O horário da morte também foi rasurado. Quem assina o laudo é Marta Jussioli Duval, que tem carimbo de psiquiatra. Mas a médica não tem registro no Conselho Regional de Medicina com essa especialização. A clínica fica em Suzano, na Grande São Paulo. O registro não consta no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Pelo objeto social da empresa, ela prestaria serviços de gestão e consultoria. O coordenador da clínica nos atendeu no meio da tarde. Emerson não quis dizer o sobrenome. Ao contrário do que vende na internet, disse que o local não é uma clínica de reabilitação, mas sim uma comunidade terapêutica, cuja gestão é feita por antigos pacientes como ele. Mas vocês têm licença para isso? A gente está em vias de, mas a gente trabalha, é tudo totalmente documentado. Sobre a morte do jovem, Emerson primeiro disse que Denner não recebeu qualquer medicação no local. Depois, demonstrou hesitação. Não sei se ele tomou aqui. Né? Mas, como a gente não medica ninguém sem receita, ele não foi medicado. Pergunto se ele poderia ter sido medicado durante a remoção. E ele diz que a clínica não é responsável pelo transporte do paciente. A família tem que falar com quem foi o responsável por trazer o paciente para cá.
Mas com uma câmera escondida, conversamos com um dos coordenadores do lugar, como se fôssemos internar alguém da família. Ele, na hora, deu o preço da remoção. Eu sou dos coordenadores, também faço parte da remoção. Esqueci o valor da remoção. Eu vou confirmar com ele. Tá. Mas eu acredito que seja R$300. Agora eu tenho que enterrar meu filho. Eu só queria fazer o bem dele. Eu só queria colocar ele na clínica para ele se tratar, não para ele morrer. Não para ele morrer. Veja a seguir, nos Estados Unidos, milhares de fãs se despediram da lenda do boxe, Muhammad Ali. E também na nossa série especial, como os erros de enfermeiros podem transformar a vida de pacientes como o Bruno. Na hora de ser sedado para um exame, ele foi medicado com ácido. Uma briga de casal provoca tiroteio no aeroporto de Dallas, nos Estados Unidos. O vídeo flagra o momento em que um policial atira diversas vezes contra o suspeito. O homem teria jogado pedras no carro da mulher, que seria a mãe do filho dele. Um agente tentou impedi-lo e, ao ser ameaçado, atirou. O homem foi levado consciente ao hospital. A mulher não se feriu. Um medicamento trocado, uma injeção mal aplicada. Na última reportagem da nossa série especial, vamos ver como pequenos erros podem transformar a vida dos pacientes e das famílias. No ano passado, mais de 400 profissionais de enfermagem foram processados por negligência e imperícia no estado de São Paulo. Do nascimento à morte. Os enfermeiros nos acompanham durante toda a vida. Chegam a estar mais perto dos pacientes do que os próprios médicos. Mas eles também estão sujeitos a erros, como o que paralisou as pernas deste menino. Quem vê o Isaac descendo e subindo a escada, nem imagina que ele passou um ano inteiro deitado nesse sofá. Nem sentar em frente ao computador ele conseguia. Ele não podia andar, brincar, nem ir à escola. Tudo por causa de uma injeção mal aplicada. Isaac estava com uma virose. O médico receitou um remédio injetável para a náusea, que a enfermeira providenciou. No momento que ela aplicou, ele desmaiou na hora, né? Aí ele desmaiou, eu falei, daí ela falou, isso aí é manha de criança, né? Eles reagem a si mesmo. Eu falei, tá bom. O menino passou a sentir fortes dores nas pernas e já não conseguia mais andar. Foram 15 dias de idas e vindas ao hospital onde foi dada a injeção. Foi só na Santa Casa de São Paulo que tiveram o diagnóstico. Ao aplicar a injeção, a agulha tinha atingido o nervo ciático, que vai da base da coluna até os pés. O nervo é o responsável pelo movimento dos músculos das pernas. Fiquei triste na hora. Eu fiquei assim, será que é verdade? Será que eu nunca mais vou andar mesmo? Será que eu nunca mais vou poder correr, fazer nenhum esporte? A família não desistiu. O menino passou a fazer fisioterapia 2 vezes por semana na Santa Casa e recebeu a ajuda de um médico particular que pagou pela medicação e pelo tratamento. Eu coloquei na minha cabeça que eu precisava voltar a andar. 2 anos depois, Isaac joga bola, anda de skate e corre atrás do tempo perdido. Eu penso que eu fui livrado por Deus, né? Porque eu podia nunca mais andar. A família entrou na justiça contra o hospital e contra a enfermeira. Isso não pode acontecer. Enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares formam o maior grupo de profissionais da saúde. 2 milhões de pessoas. Gente que trabalha 44 horas semanais e que não tem um piso salarial nacional. No ano passado, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo recebeu 412 denúncias de erros desses profissionais. Se ele tem uma sobrecarga de trabalho, um número insuficiente de profissionais para atendimento, né? Já vem aí de uma educação deficitária e não há investimento institucional nessa educação continuada, obviamente ele está mais suscetível a erros. Numa área onde um pequeno deslize pode causar a morte de centenas de pessoas, segurança é prioridade.
Não é à toa que o transporte aéreo é considerado o meio mais seguro do mundo. Da manutenção da aeronave, a infraestrutura do aeroporto, passando pelo treinamento da tripulação, tudo é inspecionado, checado e rechecado. É aquela velha história, é melhor prevenir do que remediar. A medicina aprende com a indústria da aviação. Falta de organização, um frasco fora do lugar, pequenos detalhes podem fazer a diferença na vida de um paciente. Foi um erro assim que mudou o destino de um menino de 2 anos. Bruno só precisava fazer um exame auditivo. A mãe o levou a este hospital em Itapevi, na Grande São Paulo, e o médico pediu para sedá-lo. A enfermeira, veio, trouxe sedativo, pediu para mim segurar ele, que ela ia aplicar com a seringa na boca dele, e que tinha um gosto muito forte, por isso ele iria ficar um pouco irritado. Quase 5 horas depois, o menino foi transferido para outro hospital em estado grave. Em vez de sedativo, a enfermeira havia dado ácido para verrugas. Ele teve queimaduras na língua, no esôfago e estômago e uma sequência de complicações. Aí, como ele teve uma bactéria generalizada, aí o médico falou que ia fazer tudo possível para que ele sobrevivesse, mas falou que se nós tivesse fé, podia começar a orar, porque não sabia se ele ia conseguir resistir ou não, porque todo medicamento que dava ele não respondia. Bruno precisou fazer hemodiálise e sofreu um AVC, o chamado derrame. Ele teve uma perda de um terço do cérebro. Os médicos não sabem falar se ele vai conseguir voltar ao normal ou não. Hoje o Bruno tem 6 anos, já está em idade de ser alfabetizado. Mas por causa de alguns segundos de desatenção de uma enfermeira, a vida dele parou. O derrame deixou sérias consequências. O Bruno não consegue falar e mal entender alguns conceitos básicos como o sim e o não. É como se ele ainda tivesse 2 anos de idade. Uma criança afetuosa, mas que precisa de cuidados especiais. Sessões de ecoterapia ajudam na coordenação motora. Bruno ainda faz fisioterapia e vai à escola, mas com acompanhamento. Os pais também entraram na justiça contra a enfermeira e o hospital. Nós não podemos admitir, de hipótese alguma, que um profissional cause uma lesão a quem quer que seja e fique impune. Está comprovado que houve o erro. Não há dúvida nenhuma. Houve uma negligência realmente da enfermeira. A gente vive em função do Bruno, tratamento de segunda a sexta, sendo que eu trabalhava, tinha uma vida normal, Esse ácido é escatoriza a verruga, é ácido de... Você põe na verruga, come, isso é coisa de pessoas idosas que usam isso. Não era para dar na pediatria com a criança. E hoje a Justiça de Campinas condenou 2 médicos, uma enfermeira e 2 auxiliares de enfermagem por homicídio culposo pelas mortes de 3 pessoas. Em 2013, os pacientes receberam uma injeção com um produto de uso industrial no lugar de um contraste para a realização de ressonância magnética. Como são primários, os réus terão que prestar serviços à comunidade. Os erros médicos matam pelo menos 5 milhões de pessoas no mundo e deveriam ser considerados um problema de saúde pública. Na maioria dos casos, a culpa não é só de um profissional. Enquanto não se entender que os erros são do sistema e não das pessoas, as pessoas são um mero acaso naquela situação. Ele defende o anonimato no relato dos erros pelos profissionais para identificar as falhas no sistema. Isaac perdeu 1 ano e meio da infância. Bruno tem uma vida hoje bem diferente da que os pais sonharam. Ambos são vítimas de um erro que poderia ter sido evitado. Então a gente quer justiça, para que se siga de exemplo, para que não aconteça mais com outras pessoas, com outras crianças. O hospital onde o Isaac foi tratado diz que prestou ajuda à família e que o caso segue na justiça. E no caso do Bruno, que você viu com dificuldades de desenvolvimento, o hospital afirma que o menino não teve sequelas por ter ingerido ácido no lugar de sedativo. Foi enterrado hoje nos Estados Unidos o rei do boxe, Muhammad Ali. Familiares, amigos e fãs prestaram as últimas homenagens à lenda dos ringues. A população de Louisville, no Kentucky, lotou as ruas para se despedir.
Com gargalhadas, emoção e espírito de luta, o funeral foi bem ao estilo de Muhammad Ali. Aplaudido de pé, o rabino Michael Lerner pediu o fim das intervenções militares americanas, do racismo e da ocupação israelense na Cisjordânia. A viúva de Ali contou que o marido pediu que o velório fosse uma oportunidade para educar o país a respeito do islamismo. Foi em nome da fé que ele se sacrificou pela paz, disse Lonnie Ali. Cassius Clay se converteu durante os 5 anos que passou preso por ter se negado a lutar na Guerra do Vietnã. O campeão dos ringues e das causas sociais também enfrentou com bom humor e disposição as limitações impostas pelo mal de Parkinson. Ele se recusou a ser aprisionado pela doença, disse o ex-presidente Bill Clinton. Amigos de décadas, Ali chamava Billy Crystal de irmãozinho. Sou o maior de todos os tempos, disse Crystal, imitando o amigo. Ele combinava força e beleza, prosseguiu. Como um raio, iluminava tudo à sua volta. Nos fez ver injustiça, desigualdade, pobreza, orgulho, coragem, amor, liberdade religiosa. Nos mostrou que a vida é melhor quando construímos pontes e não muros entre as pessoas. When you build bridges between people, not walls. Você vai ver a seguir, Fred se despede do Fluminense e assina com o Atlético Mineiro. E também, que tal ter uma estrela só sua? Saiba como realizar esse desejo já já. A tocha olímpica Rio 2016 está no Piauí. Dezenas de crianças acompanharam a passagem da chama olímpica pela cidade de Piracuruca, na região norte do estado. Já no Parque Nacional de 7 Cidades, local que abriga formações rochosas de cerca de 190 milhões de anos, a tocha passeou de bike pelas belas paisagens da região. O destino final do revezamento foi a capital Teresina. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Fred está de volta a Belo Horizonte. O atacante que defendeu o Cruzeiro e o América agora vai jogar no Atlético. Depois de 8 anos jogando no Fluminense, Fred se despediu hoje do clube carioca e vai se apresentar ao Atlético Mineiro para a sequência do Campeonato Brasileiro. O atacante já marcou 2 gols na competição. Você já pensou em ter o seu nome lá no espaço? Não, mas muita gente acho que está pensando nessa ideia. Empresas nos Estados Unidos oferecem essa oportunidade, vendem e nomeiam as estrelas. A anos-luz de distância, em algum lugar do espaço, existem Anas, Marias, Josés e outros vários nomes. Homenagens dedicadas a amantes, amigos, vida nova ou despedidas. Ideia que parece um pouco fora de órbita, mas para quem está representado no espaço, se trata de um dos presentes mais originais. Lana é uma cliente assídua do mercado. 3 amigos, o filho e o marido foram todos homenageados. Para o meu marido, esse foi o presente mais romântico, revela a advogada. Conversamos pela internet com a diretora de uma das empresas que trabalha nesse mercado exótico. Elaine Stolp conta que em todo esse tempo já foram nomeadas 2 milhões de estrelas, mas ainda restam 18 milhões catalogadas a serem batizadas. É uma lembrança única, afirma. O preço, $54, cerca de R$190. E se incluir no livro de registros, tem uma taxa extra de $40. A NASA não reconhece o batismo das estrelas. O único órgão com essa competência é a União Internacional Astronômica. Mesmo assim, o simbolismo de estar representado no cosmo fala mais alto. Afinal, quem não gostaria de ser lembrado ao olhar para o céu? O suposto dono da estrela nunca verá tão de perto. Vai depender da constelação, do tamanho e da qualidade do telescópio. Mas o certificado e as coordenadas são a prova de que ela existe, que está lá em algum lugar no espaço. O Jornal da Record de hoje termina aqui. O conteúdo desta edição está disponível na íntegra no R7 Play. Fique agora com a Supertela e o filme O Lobisomem.
Obrigada pela sua companhia. Mais uma semana. A gente se vê na segunda-feira. Até lá. Boa noite, um ótimo final de semana.